Sim, inteligência, tempo disponível, dinheiro para investir em bons materiais ou em um acompanhamento, uma mentoria, apoio da família, dos amigos, tudo isso com certeza podem te ajudar a ser aprovado mais rápido no concurso dos seus sonhos. Mas nesse vídeo eu quero te falar de 5 habilidades que realmente fizeram toda a diferença na minha aprovação. E não, elas não estão relacionadas com inteligência, com apoio, com dinheiro, com tempo disponível. Se você ainda não me conhece, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana, sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos, todas as terças e quintas tem um vídeo novinho aqui no canal para te ajudar aí a conquistar a sua aprovação no cargo público dos seus sonhos. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, já curte esse vídeo, já me segue, já ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai ser publicado aqui. No vídeo de hoje, eu quero te dizer quais foram as 5 habilidades que com certeza fizeram toda a diferença para que eu conseguisse conquistar 5 aprovações, 3 delas na área fiscal, 4 aprovações em menos de um ano. Todas essas 5 aprovações aconteceram em 18 meses. E quando eu falo para você 18 meses, eu não estou falando 18 meses que eu comecei a estudar para um determinado concurso. Não, gente. Eu sou farmacêutica. 18 meses é do primeiro dia que eu comecei a estudar matérias que não eram relacionadas com a minha área de formação. Porque até então eu estudava para concurso, mas estudava para concurso da área de saúde, né? E depois eu fui aprovada em concursos que não tinham nada a ver. Eu fui aprovada como técnica do INSS, eu fui aprovada como técnica do TRF da primeira região e tive 3 aprovações na área fiscal. Então, nenhuma dessas tinha matérias correlatas com aquelas que eu vinha estudando antes, tá? Por isso, 18 meses de preparação no total. Desde o primeiro momento em que eu decidi abandonar a área de saúde e focar no concurso primeiro, que foi o concurso TRF, tá bom? Então, esse é o tempo total de preparação. Bom, depois que eu comecei a mentorar alunos, né, e que eu comecei a ter contato com diferentes pessoas, eu já mentorei mais de 300 alunos, eu consegui perceber claramente algumas habilidades que fizeram com que eu conseguisse esses resultados tão rapidamente e que eu consigo perceber que faz também com que os meus alunos, alguns desses meus alunos, também conquistem resultados muito expressivos e muito rapidamente, tá? A primeira dessas habilidades é a humildade. Por que humildade? A gente passa muitos anos na escola, né? Sei lá, 20 anos, 15 anos na escola, e a gente acha que a gente sabe estudar, principalmente se você vem, assim como eu, de um histórico, né, de sucesso, tá? Eu nunca fui reprovada, eu sempre fui uma excelente aluna, sempre conquistei boas notas, consegui ser aprovada no meu primeiro vestibular em universidades públicas federais. Tudo isso fez com que eu realmente acreditasse que eu sabia estudar. E aí, quando eu fui para o concurso público, eu fui o quê? Achando que agora eu ia simplesmente estudar aquelas matérias e eu ia conquistar a aprovação. O problema é que estudar para concurso público é completamente diferente de estudar para as provas da escola, de estudar para as provas da faculdade, né? Enquanto na prova da escola, da faculdade, a gente tem uma quantidade pequena de conteúdo e a gente consegue, por exemplo, estudar ali, faltando 2, 3 dias para a prova, estudar todo aquele conteúdo, revisar bastante, consegue ir bem na hora da prova. Para o concurso público, principalmente em função da quantidade de matérias, de assuntos que são cobrados, a gente precisa começar essa preparação muito antes. E aí já começa a primeira dificuldade, né? A gente precisa aprender a trabalhar com a nossa memória de longo prazo, coisa que na escola e na faculdade não era muito requerida ali. Um outro ponto importante é que quando a gente estudava para as provas da escola e da faculdade, o professor que dava aula, que dava matéria, era o mesmo professor que preparava a aula. Ou seja, ele dava um assunto já direcionado para aquilo que ia ser cobrado na hora da prova. Na preparação para concurso público, não é isso que acontece, né? Na preparação para concurso público, a pessoa que dá aula não sabe o que vai ser cobrado na prova. A pessoa que está elaborando a prova não sabe com que material que você estudou. Então, são coisas completamente diferentes, né? Não basta a gente saber muito da teoria para concurso público. A gente precisa treinar para as questões que podem ser cobradas na hora da nossa prova. E essa humildade é a humildade de entender que antes de me preocupar em aprender as matérias, eu vou me preocupar em aprender a estudar e a assimilar aquele conteúdo. Eu vim de um histórico de 4 reprovações em concursos, sendo que um desses concursos era um concurso de nível médio, e que mesmo assim, mesmo estudando bastante, eu não consegui ser aprovada. Por quê? Porque eu não sabia estudar.
porque eu queria estudar para essas provas da mesma forma como eu estudava lá na época da escola e da faculdade. Então, humildade é essencial para entender que concurso público é um outro jogo, que independente da sua formação, da sua base escolar, do seu grau de inteligência, do seu histórico de sucesso, aqui você vai precisar estudar. E essa forma de estudar é uma forma diferente. A segunda habilidade que faz muita diferença na sua aprovação é a autoeficácia. O que é autoeficácia? É o quanto eu acredito que eu tenho as características, as habilidades, os conhecimentos, as ferramentas necessárias para conquistar algo que eu desejo, para conquistar o meu objetivo, tá? Então, no caso da preparação para concurso público, o que é uma pessoa que tem uma alta autoeficácia? É aquela pessoa que realmente acredita que é capaz de ser aprovada. Parece loucura, né? Mas para um pouquinho esse vídeo e pensa por 15 segundos. Você de fato acredita que você é capaz de ser aprovado no cargo para o qual você está estudando? Se eu chegasse para você e te propusesse uma aposta, você teria coragem de apostar comigo R$ 100.000 que você é capaz de ser aprovado nesse cargo? Que daqui a, sei lá, 2 anos, 5 anos, você vai estar empossado nesse cargo? Você de fato acredita nisso? Ou quando você está lá estudando, existe uma vozinha que fica falando assim para você: olha, acho que esse negócio não vai dar muito certo, não, hein? Acho melhor a gente procurar outra coisa para fazer. E se a gente empreendesse, e se a gente fosse fazer uma pós-graduação, né? Se a gente tentasse morar no exterior. Por quê? Né? Existe uma frase de Henry Ford que eu gosto muito. E essa frase fala o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está sempre certo. Tá? E eu acredito muito em lei da atração, mas aqui isso não tem nada a ver. Por quê? O que acontece? Se eu acredito que eu realmente sou capaz de fazer alguma coisa, eu consigo dar o meu melhor. Eu consigo dar o melhor de mim, eu consigo investir nesse processo, eu consigo apostar as minhas fichas que realmente eu vou conquistar aquilo. Agora, por mais que eu queira ser aprovada num determinado concurso, se no fundo, eu não acredito que eu sou capaz disso, eu sempre vou ter uma reserva. Eu estudo, mas eu não estudo muito. Eu compro material, mas eu não compro o melhor material. Eu, às vezes, até faço um cursinho, mas uma mentoria é muito cara, né? Por quê? Porque, no fundo, eu não acredito tanto assim que eu vou ser aprovada. Existe um estudo que foi feito na década de 70 por Albert Bandura. E Bandura, ele nessa época, ele estava estudando fobias. O que aconteceu? O Bandura, ele fez um passo a passo para que as pessoas pudessem enfrentar as suas fobias, tá? E dentro desse passo a passo estava o ponto de você se expor àquilo ali. Então você via uma pessoa, né, vamos supor, uma pessoa que tem medo de aranha, né? Ela via uma pessoa interagindo com a aranha, ela percebia que nada daquilo acontecia, e ela era então estimulada a ir se aproximando da aranha, né? O que Bandura percebeu? Que embora o passo a passo fosse sempre o mesmo, algumas pessoas obtinham sucesso e outras não. E aí ele começou a ficar curioso com aquele negócio ali, quis investigar mais a respeito daquilo. E foi então que Bandura descobriu que o que diferenciava aquelas pessoas que conseguiam de fato, né, vencer as suas fobias e as outras que não conseguiam, era isso daí que Bandura denominou de autoeficácia, ou seja, era a fé em si mesmo. Aquelas pessoas que acreditavam que eram capazes de seguir aquele passo a passo e então enfrentar as suas fobias, elas de fato conseguiam fazer aquilo ali. As pessoas que no fundo, não acreditavam tanto assim, elas acabavam não conseguindo seguir o protocolo e, consequentemente, elas não tinham sucesso no enfrentamento das suas fobias. A autoeficácia, ela é extremamente restrita, determinada, definida, né? Eu posso ter uma alta autoeficácia para uma determinada coisa, por exemplo, praticar esporte, e uma baixa autoeficácia para estudar. Tá? Então, a autoeficácia, ela é mais específica do que, por exemplo, a autoconfiança. Então, é muito importante que você, de fato, confie em si mesmo, que você identifique e desconstrua crenças limitantes que, no fundo, podem estar aí te impedindo de acreditar nesse processo. Isso vai fazer toda a diferença na sua aprovação. A terceira habilidade é a habilidade de estratégia.
Principalmente quando a gente fala em concursos fiscais, a gente se depara com uma quantidade gigante de matérias, de assuntos, e a gente precisa conseguir separar ali dentro o joio do trigo. Identificar quais são aquelas matérias, aqueles assuntos que eu preciso dar o meu melhor, que eu preciso estudar mais, quais são aqueles assuntos que eu vou estudar, tipo, por questões, quais são aqueles que eu vou ver através de um aulão, de um resumo, quais são aqueles assuntos que eu não vou nem estudar, porque não vai valer a pena, né? Essa estratégia de saber o que eu preciso focar, onde dar mais atenção, como é que eu faço um estudo de pré-edital, como é que eu faço um estudo de pós-edital, estratégia na hora da prova, né? Eu vejo muitos alunos, principalmente depois que a gente teve agora a prova da Cefaz São Paulo, que é uma prova que exige muito de estratégia, muitos alunos bons, pessoas boas, inteligentes, capazes, que acabaram não conseguindo ser aprovados porque faltou justamente essa habilidade, faltou a estratégia de prova, faltou saber o que eu preciso começar por ali, o que eu preciso deixar para depois, quanto tempo eu tenho para resolver cada questão, o que vale a pena, o que não vale a pena, sabe? Então, a estratégia, ela é fundamental. Tem muita gente estudando muito e não conseguindo conquistar resultados justamente porque está se preocupando só com estudar, sem se preocupar em desenvolver essas outras habilidades, principalmente essa da estratégia. E aqui, se você estuda para a área fiscal, eu tenho um convite para te fazer. No próximo sábado e domingo, vai acontecer a terceira edição da imersão Rota Fiscal. Vão ser 2 manhãs ao vivo no Zoom comigo, onde a gente vai trabalhar bastante justamente essa habilidade da estratégia, né? Onde eu vou mostrar para você como é que a gente constrói um plano de estudos eficiente, estratégico, personalizado e como é que você faz para estudar realmente de forma estratégica e eficiente para a área fiscal. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre, os ingressos vão ser vendidos apenas até essa sexta-feira. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você adquirir o seu ingresso. Já faz isso, já entra para o grupo lá, para o grupo da imersão, porque está acontecendo lá, os áudios de aquecimento estão sendo enviados todos os dias às 20 horas. Já tem conteúdo liberado, bônus de aquecimento e conteúdos de aquecimento liberados para você lá na área de membros. E dentro do grupo a gente vai estar liberando materiais complementares também, além do link dos nossos encontros. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, até essa próxima sexta-feira você consegue fazer isso. Depois não, porque a imersão não fica gravada. E ela já acontece agora, sábado e domingo, nos dias 9 e 10 de maio. A quarta habilidade, aí não tem como fugir, é a habilidade da disciplina, tá? Isso é fundamental na preparação para concurso. É muito provável que quando você comece esse projeto, você comece motivado, animado, disposto, querendo estudar muitas horas, né? Abrindo mão aí de compromissos sociais, das coisas que você gosta, de outros projetos, para focar nessa preparação. Só que a motivação, ela é cíclica, né? A gente passa por picos de motivação. E se você depender de motivação para conseguir estudar, aí esse projeto não vai funcionar, não vai dar certo, né? Por quê? Porque você não vai estudar por tempo suficiente para conseguir conquistar a sua aprovação. A preparação para concurso, principalmente a preparação para concursos fiscais, é um projeto de médio, de longo prazo. E ao longo dessa jornada, você vai passar por muitos momentos de motivação e desmotivação. É justamente a disciplina que vai te ajudar a se manter estudando, mesmo nos momentos em que a motivação estiver em baixa. E isso é fundamental. A constância ela é essencial para que você consiga conquistar a sua aprovação, né? Disciplina é fazer o que eu não quero para conquistar aquilo que eu quero, tá certo? A quinta habilidade, que também é muito importante, é a imperfeição produtiva. Ju, o que é isso? Né? É o baixo perfeccionismo. O que eu percebo? Muitas vezes as pessoas travam por um excesso de perfeccionismo. É aquela pessoa que fica esperando ter o melhor material, ter o melhor lugar, ter o melhor momento para poder conseguir estudar. Né? É aquela pessoa que trava, né? Ah, eu vou estudar, mas eu não sei o que eu estudo. Ah, eu estou com dúvida nessa matéria. Ah, então eu não vou estudar nada. Ou se não, é aquela pessoa, é o perfeccionismo que acaba prejudicando a estratégia, né? Na área fiscal, a gente está falando ali de 20 matérias, né? De muitos assuntos, mas nem todos têm a mesma importância. Então, muitas das vezes, a pessoa fica perdendo um tempo gigante tentando aprender uma matéria, tentando aprender um assunto, sendo que existem outros pontos muito mais fáceis ali disponíveis para ela, tá certo? Então, esse baixo perfeccionismo, ele entra nesse sentido, da gente entender que o plano perfeito, ele não existe. O plano perfeito é aquele que eu consigo seguir.
Então, se hoje eu só tenho 1 hora por dia para estudar, ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que essa 1 hora seja a mais produtiva do planeta, para que eu consiga estudar em 1 hora que os outros estão demorando 3, 4 para estudar, para aprender. Se hoje eu só consigo estudar quando eu estou esperando meu filho que faz fono, que faz terapia, que faz não sei o quê, cara, é aí, é nesse momento que eu vou estudar. Se hoje eu não tenho dinheiro para comprar o melhor material, eu vou tentar ver o que eu posso fazer com um material que não é tão bom assim, tá certo? Mas a ideia é feito é melhor que perfeito. Então, eu falo muito com os meus alunos que a gente aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? Para algumas pessoas isso é muito natural, eu confesso para você que isso é uma característica natural minha, eu não precisei desenvolver isso. E hoje, né, depois de conviver com muitos dos meus alunos, eu sou analista de perfil comportamental, eu tenho 3 formações em perfil comportamental, então a gente faz, isso é um teste que a gente faz na mentoria, eu faço análise disso nos meus alunos, e a gente sabe que alguns perfis, eles têm essa característica, né, esse perfeccionismo mais exagerado. Então eu entendo que para algumas pessoas é realmente mais difícil, né, ter essa visão mais global e deixar um pouco esse perfeccionismo de lado. Mas isso é uma característica que a gente pode e deve ir trabalhando ao longo da preparação, para que você não perca tempo desnecessário, né, estudando conteúdos ou tentando assimilar determinadas informações que naquele momento não é. A preparação para concurso é uma preparação que ela acontece em etapas, né? Pensa como se fosse uma espiral. A gente está acostumado a estudar para a escola, e como é que a gente estudava, né, para as provas da escola e da faculdade? A gente estudava faltando poucos dias para a prova. Então, a gente estudava faltando 2 dias, na véspera da prova, e aí você tinha que aprender tudo ali, porque senão você ia mão na prova, a prova já ia acontecer no outro dia. Então, você lia 5, 10, 15, 20 vezes, pedia para o colega te explicar alguma coisa, né? Ia atrás de um professor particular, porque aquela era a chance de você aprender aquele conteúdo. Se você não aprendesse ali, depois você não ia aprender mais, ia mão na prova. Na preparação para concurso, não é assim que funciona. A gente vai ter contato com aqueles assuntos várias e várias vezes. Então, você estuda um assunto hoje, depois você resolve questões, depois você vai passar por uma revisão, vai passar por outra revisão, vai fazer mais questões daquele conteúdo. Às vezes, na próxima aula, você vai aprofundar mais um pouco aquilo que você já tinha estudado. Então, a gente vai vendo um assunto em vários momentos. É normal acontecer de você estudar um conteúdo e você não conseguir ainda dominar aquele conteúdo, e você ainda estar com um baixo percentual de acerto. Só que muita gente não entende que isso é uma construção. Que cada vez que eu volto, que eu estudo mais daquele assunto, que eu reviso, que eu faço questões, eu vou melhorando o percentual. Tem gente que fica agarrado, lendo um PDF 4, 5, 10 vezes, até conseguir, agora sim, agora eu decorei tudo. Só que você perdeu tempo demais. Porque mesmo que você decore tudo agora, se você não ficar voltando nesse assunto para revisar e para fazer questões, quando chegar lá no dia da prova, você vai ter esquecido todo esse conteúdo. Então, esse perfeccionismo, ele vai te atrapalhar em diferentes etapas da sua preparação para concurso. E é por isso que a gente precisa manter esse perfeccionismo sob controle. Bom, essas são as 5 habilidades. Eu quero que você me conte aqui embaixo quais dessas habilidades estão faltando aí na sua preparação. E eu te vejo, então, no sábado e no domingo para a 3ª edição da Imersão Rota Fiscal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.